Chegamos à quinta aula do curso, né, e a última sobre medo, tá? Essa parte 2. Não sei se todos estiveram aqui na aula anterior, mas como eu terminei um pouco rápido ali na última aula, eu vou só repassar o finalzinho dela, ver se ficou alguma dúvida para a gente entrar na parte 2, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esse momento, por estarmos aqui. Obrigado por esse dia. Que o Senhor fale os nossos corações, guie esse momento, esteja conosco. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, na aula passada, a gente falou sobre os tipos de medo, né? Que a Bíblia, ela fala muito sobre temer, sobre medo. Em alguns momentos a gente diz que tem que temer, outros momentos diz que não tem que temer. Então a gente chegou à conclusão de que existem medos diferentes expressos na Bíblia, né? E aí eu trouxe esse quadro comparando cada tipo de medo, né? Então o medo normal, o medo natural, que é aquele medo que nos protege, que é aquele medo que reage diante do perigo real. Ele faz parte da nossa criação, né? Ele normalmente é proporcional ao risco, controlável, momentâneo, né? E é um perigo real. E normalmente são o que nos leva a buscar a Deus, né? Prudência. Então, é um medo natural. Depois nós falamos também do temor, que é se a gente puder dizer assim, um medo de Deus, mas não como uma ameaça, mas sim como uma reverência, respeito e submissão, né? E ele tem a função de glorificar a Deus, ele aumenta à medida que conhecemos e nos relacionamos com Deus, ele é centrado em Deus, e as principais reações, obediência, sabedoria, e esse aprofundamento, né, essa aproximação de Deus. E por último, a gente falou do medo pecaminoso, né? Então, uma vez que o pecado entrou no mundo, o medo ele passou a ser algo também perigoso para nós. Embora ele possa nos proteger, ele também pode nos governar. Então, um medo que governa o coração, né? Um medo que ele também alerta para um perigo real, mas às vezes de forma desproporcional, constante, né, exagerado, às vezes é mal intencionado, e ele leva a decisões, interpretações erradas, principalmente fuga, ansiedade, desobediência, controle, afastamento de Deus. Tá? Então, resumindo, o medo natural nos protege, o medo pecaminoso nos domina e o temor do Senhor nos transforma. Né? Não sei se aqui ficou alguma dúvida, alguma pergunta da última aula. Ficou claro esse conceito? Ok? A gente vai falar bastante de temor hoje. Tá? Também falamos na aula anterior que muitas são as situações que enfrentamos que nos geram medo, né? Que é o sol, a economia, a violência, a sociedade, às vezes aspectos familiares, às vezes a nossa vivência, experiências, né? Traumas que passamos, relacionamentos, política, tudo isso, né? Isso tanto para o cristão quanto para o incrédulo, né? Nós todos estamos debaixo desse sol, dessa situação, e o grande ponto é como nós reagimos, né? E aí, aqui fala um pouco dos espinhos. A gente falou também dos espinhos, que são os comportamentos, ou que a gente vê na superfície, quando a gente está falando do medo pecaminoso, né? E aí, falando de espinhos, a gente não só fala de comportamentos, mas de pensamentos, né? Como a gente viu na aula. Os espinhos como medo desproporcional, a paralisia,
a evitação, às vezes comportamentos não bíblicos, né, como mentira, descontrole, ansiedade. E eu coloquei aqui desobediência a Deus, tá? Montando a segunda aula, eu tinha colocado desobediência a Deus como uma raiz, mas ela, avaliando melhor, né, e trazendo hoje para a nossa aula, a desobediência de Deus ela acaba sendo uma consequência do medo pecaminoso. Então, um comportamento, né? A gente às vezes ir contra uma ordem de Deus, né? Ou ser resistente a uma ordem de Deus por conta do medo pecaminoso que nos domina, né? O exemplo que a gente viu, Moisés, por exemplo, né, se resistindo a ir falar, né, em Êxodo 4. Né? Então, aqui estamos fazendo esse pequeno ajuste aqui. E as raízes, né? O que nos leva a realmente a ter esses comportamentos e tentar identificar de forma mais profunda o que está debaixo, né? O que está no nosso coração com relação a esses comportamentos. E algumas fontes, né, algumas raízes desse medo, a gente tem o medo dos homens, o medo da rejeição, o medo da aprovação, o medo de solidão. Nós temos a incredulidade, né? Então, aqui é um medo de que as coisas realmente ali também fujam do controle ou de que que Deus não está, de alguma maneira, dominando, soberano sobre toda aquela situação. O medo gerado pela idolatria, né? E a gente falou que muitas coisas que a gente tem medo é porque é onde está o nosso coração, os nossos ídolos. Né? E aí pode ser o trabalho, pode ser algum objeto, pode ser alguma pessoa, tá? Também o medo vem de pensamentos distorcidos, né? Quando a gente tem pensamentos distorcidos, isso pode gerar medo. Então, situações onde a gente aumenta lembra que o medo ele é quando você tem uma percepção de uma ameaça real ou de um perigo percebido. E esse perigo percebido, quando ele é distorcido, ele é aumentado desproporcionalmente, isso pode gerar um medo, né, que não é real e paralisar e ser desproporcional, gerar descontrole, ansiedade, etc. Também vemos que o desejo por controle gera medo. Né? E aqui é um ciclo vicioso, né? Eu tenho medo de não ter o controle, eu luto pelo controle. E aí, como eu gosto do controle, eu luto para não perder o controle. Eu tenho medo de perder esse controle uma vez que e você fica nesse ciclo, né, lutando por controle com medo de perdê-lo, né, e de não tê-lo. Isso também gera para nós um medo pecaminoso que nos afasta, que é desproporcional, que nos paralisa, tá? Então, e autopreservação, que a gente pode entender aqui, talvez um medo de sobrevivência, medo da morte, medo de não falir, de faltar dinheiro, um medo, né, de não conseguirmos nos sustentar. Esse é um medo que nos leva a uma preservação, né, problemas de saúde, etc. Então também cria essa questão de, às vezes, quando você está procurando demais essa autopreservação, você ter atitudes e comportamentos não bíblicos, desobedecer a Deus e ter paralisar, evitar e assim por diante, ok? Então, fazendo um breve resumo da aula anterior, né, para que a gente possa dar continuidade aqui na aula de hoje, tá? Bom, falando da aula de hoje, a parte 2, tá? Eu vou fazer uma pequena introdução. E a minha proposta hoje para vocês é que eu consiga apresentar uma forma de lidar com as diferentes raízes desse medo pecaminoso, tá? O medo pecaminoso, né, ele não se resume num evento,
Às vezes pode acontecer, fui assaltado, etc. Aconteceu algo pontual. Mas, longe de mim aqui trazer alguma solução que também seja um evento pontual. Não acredito que o medo ele vai ser superado, ele não é criado por um evento simples e também não é resolvido através de um evento também. Aconteceu isso comigo, superei o medo, né? Então isso não é uma má notícia, tá? Mas isso nos traz para uma visão e uma perspectiva real do problema, né? Nós vimos que o medo pecaminoso, ele entrou logo cedo lá na Bíblia. Em Gênesis 3, né, a gente viu que quando Eva e Adão comeram do fruto, eles já sentiram medo de Deus, se esconderam, fugiram, transferiram a culpa, né? E uma vez que esse medo pecaminoso, né, nos afasta de Deus, a gente tem uma boa notícia, que é o Evangelho, né? Que é a reconciliação com Deus. Se o medo nos afastou de Deus, pecado nos afasta de Deus, nós temos a boa notícia, que é a reconciliação com Deus, que nos coloca e vai nos ajudar, e é a base, é o principal, para que o medo ele seja colocado no lugar certo, para que os nossos sentidos, as nossas emoções, elas estejam no caminho certo. Sem a obra redentora de Cristo, sem o Espírito Santo, não temos como ajustar essa questão do medo, né? E depois eu quero passar por nessa parte de lidar com o medo também, eu vou trazer algumas ideias de casos e a gente vai conseguir enxergar o sol, enxergar os espinhos, enxergar as raízes e confrontar com as verdades bíblicas e os frutos que deveriam ser, né, de alguém que crê em Cristo, confia. Tá ok? Então esse é o meu propósito para a aula de vocês. Como eu falei, acho que vencer o medo não é um evento, é um processo. É algo progressivo que começa na obra redentora de Cristo. Bom, falando então da nossa introdução, como o mundo nos aconselha a vencer o medo? Então você já deve ter sentido medo e alguém falou para você assim: coragem, seja corajoso, enfrenta lá, para de ser covarde, né? Isso não é para você sentir medo dessas coisas. Às vezes você também já deve ter ouvido mensagens de autoafirmação. Cara, você precisa confiar mais em você, né? Você não precisa ter medo. Né? Vai lá, enfrenta, vai de frente, fala aquilo que você pensa, né? Aquilo que você acha. Né? Então o mundo ele nos traz essa visão de autoconfirmação. Também ele traz uma visão egoísta, né? Pense em você primeiro. Você está com medo? Cara, primeiro em você, depois você pensa nos outros. Se salva primeiro, né? Ou talvez mensagens positivas. Você está com medo? Não, cara, pensa positivo, vai dar tudo certo. Né? E às vezes também ele traz algumas coisas fisiológicas, assim, respire, liberte a sua mente, medite, respire 10 vezes, conte até 5. Né? Todas as soluções para você conseguir ter controle sobre a sua parte física. Né? E talvez hoje ali um dos pontos mais cruciais, né, diante das mídias sociais, dessa questão social nossa, seja aceito por todos. Todo mundo tem que gostar de você. Não ter conflito, você ser diferente ou, né, causar polêmicas não é uma coisa legal, né? Você tem que ter muito like. Todo mundo tem que dar like em você.
né? Você tem que buscar a aprovação de todos, né? Isso não é só nas mídias sociais, mas é no ambiente corporativo, né? É no ambiente, às vezes até de igreja, né? A sua mensagem ela tem que ser uma mensagem que abrange todo mundo, que seja doce para todo mundo, que agrade todo mundo. Então é isso que o mundo ele tenta fazer, né? O mundo trata o medo como um problema externo, né? Ele tenta remover esse medo, ele tenta te ensinar a gerenciar o medo. Ele te dá essas técnicas de regulação, meditação, quer aumentar a sua autoafirmação e às vezes até utiliza de ferramentas de... Vamos tirar a sensibilidade da pessoa sobre o medo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um medo de andar de montanha-russa. Vou dar um exemplo aqui. Então começa andando numa montanha-russa pequena. Depois você vai para uma maior. Depois você vai para uma outra, né? E assim vai até você chegar numa montanha-russa que dá 10 loopings e... né, que você vai flutuando e etc. Então, assim, ela vai tentando te tirar essa sensibilidade sua com relação ao medo. Então, o mundo está o tempo todo dizendo para você assim, tira o medo. Ela quer tirar o medo da equação. Você tem que viver sem medo, né? Quer remover o medo do mundo, né? E é muito claro que para o mundo, né, e numa visão mundana, se a gente perguntar aqui, o que é o contrário de medo? Todo mundo vai dizer coragem. Você ser corajoso, você ser destemido, você ser alguém ousado, audacioso, tá? Isso tem a ver com a Bíblia? Também tem, mas não é só isso, né? Então, o mundo ele busca remover o medo da equação, tá? Quando a gente, olhando tudo que a gente viu na aula passada e trazendo aqui para uma visão, uma cosmovisão cristã, bíblica, né? Essa mensagem aqui do Timothy Keller, o medo é aquilo que controla a sua vida, é aquilo que você confia. A Bíblia, ela não procura eliminar o medo, tá? Mas substituir por algo muito maior, que é a grandeza de Deus. O mundo tenta eliminar o medo para que você seja independente. A Bíblia usa o medo para nos tornarmos mais dependentes de Deus. Claro que a gente não quer ser dominado pelo medo, tá? Mas, longe de mim aqui dizer que uma pessoa que venceu o medo não vai sentir nunca mais medo. A gente não é capaz de falar que nunca mais vamos sentir medo. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde existe o pecado. Falar que a gente vai viver sem medo é algo, para mim, que não é real. E aí você está enfrentando o problema de uma forma errada, né? Então, entendendo que que o medo era algo criado por Deus, era algo bom, que nos protegia do perigo, mas que uma vez que o pecado entrou no mundo, ele passa a ser algo que ele pode ser algo perigoso para nós e nos dominar, né? E entendendo que nesse mundo caído a gente vai enfrentar situações de perigo, é inevitável sentir medo. Tá? Pode falar. Desculpa, não sei se você ainda vai falar, né? Às vezes a gente pergunta uma coisa e está antecipando. Sim. Mas como que você encaixa aí Josué 1:9, quando tem aquele versículo, né, clássico, que a gente, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
Você acha que aqui era um contexto que era assim para Josué específico, ou a gente abraça esse versículo e fala, estou fazendo o que é certo, então não vou ter medo, vou ser forte, vou ser corajoso? Eu acho que assim, a questão do... Eu acredito, eu vou falar aqui mais na frente, mas quando ele fala não temas, não tenha medo, eu acho que é esse medo pecaminoso, tá? Esse medo que domina, que nos evita, que nos paralisa de agir e de cumprir aquilo que Deus quer para nossas vidas, tá? Mas ele não está dizendo para você assim, não sinta medo, tá? Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Porque existe às vezes um perigo, sim, mas a gente não deveria se paralisar e deixar isso dominar as nossas ações a ponto de não cumprir aquilo que Deus espera da gente. Tá bom? No contexto da pergunta do irmão, a gente tem que pensar quantas cidades eu vou ter que passar o bulldozer por cima na semana que vem. Então tem que dar uma dimensão assim, do que é que ele poderia ter medo. E de fato era algo muito assim, significativo, muito gigante mesmo ali. Sim, então assim, eu acho que o medo coexiste. Quando a gente vê Davi, é um exemplo, Davi, ele ao mesmo tempo ele tinha medo, mas ele confiava em Deus. E a gente vai falar disso, tá? Ok? Então, trazendo uma visão, e acho que já dando um spoiler, muito do que a nossa aula está falando, que o mundo ele trata o medo dessa forma, ele tenta tratar esse medo como algo que é possível de eliminar e que está baseado na ideia de ser corajoso, não ser covarde. E quando a gente está falando na Bíblia que não ter medo, vamos dizer assim, medo pecaminoso, e aqui quando eu começar a falar de medo, a gente está falando de medo pecaminoso. Tá, gente? Medo que controla, medo que domina, medo que paralisa, medo que nos impede de cumprir aquilo que Deus nos criou. Tá? E ele trabalha mais na ideia de confiar em Deus, temor a Deus, tá? E não somente coragem, ok? Bom, para a gente falar de como lidar e vencer o medo, né? Eu acho que aqui é uma das partes principais aqui da aula, tá? E esse versículo. A gente precisa entender, e isso vai permear os nossos casos que a gente vai ver, a gente primeiro entender o que a gente recebeu, com o que a gente está equipado para enfrentar o medo, esse medo pecaminoso. Então aqui a gente vê uma passagem de 2 Timóteo, né, a carta de Paulo, a Timóteo, a última carta de Paulo. Timóteo estava enfrentando uma oposição grande. Possivelmente ele estava com medo e bastante inseguro daquilo que ele precisava fazer. Então Paulo escreveu isso para ele, vou ler. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição nas minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, Timóteo, por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Timóteo estava em Éfeso, né? Ele estava lá, tinha que pregar a palavra, tinha que manter viva a chama. Mas qual que era a situação da igreja de Éfeso? Se a gente for para Atos 20, 29 e 30, né, que comenta lá da situação, e quando Paulo estava saindo e deixando a igreja de Éfeso para ir a Jerusalém, ele escreve assim, né, em Atos, né, escreve, né, é relatado. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, assim, não era uma situação, imagine Timóteo naquela situação, um jovem,
tendo que pregar a palavra numa igreja, numa cidade onde tinha lobos cruéis. Pessoas que queriam, de alguma maneira, ameaçá-lo, persegui-lo. Né? Ele corria provavelmente risco de vida fazendo aquilo. Como não sentir medo? Mas Paulo diz para ele. Então Paulo manda essa carta, sabendo de todo esse contexto e de tudo que ele estava passando, e ele falou o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Né? E aqui a gente tem que entender que quando nós nos convertemos, quando nos entregamos a nossa vida a Deus, nós temos uma renovação de mente. Né? E a gente recebe algo extraordinário, que é o Espírito Santo. Então, uma vez que cremos, Deus nos dá o Espírito. E aqui ele diz, a primeira coisa, que esse Espírito não é um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito com medo paralisante. Ele não nos deu um espírito que recua diante do perigo. Ele não nos deu um espírito de fuga da responsabilidade. Ele nos deu um espírito que nos encoraja. Um espírito que nos guia, que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria. E a gente pode olhar na palavra, né? Que ele é o grande conselheiro. Então Deus não nos deu, não nos deixou simplesmente vai lá. Né? Ele nos deu esse espírito, que é algo grandioso e maravilhoso. E se a gente está com medo, e um medo paralisante, pecaminoso, e não entende isso, opa! Se a gente não conseguir entender isso, de que fomos salvos, de que Deus já nos livrou do maior medo que poderíamos sentir. Que quando a gente olha lá em 1 João 4, né? Que no amor não tem medo. É um medo da separação. Medo de passar a eternidade longe de Deus. Passar a eternidade, se a gente não entende que a gente foi salvo, dificilmente a gente vai conseguir vencer a batalha contra o medo. Tá? Mas ele não para por aí. Ele fala assim, não, eu não te dei só um espírito de coragem, corajoso, de não covardia, mas eu também te dei poder. Vamos pensar assim em poder, né? Quem já foi na escola, sabe você tem a turminha na escola, aí tem aquele tipo de bullying, aí você fala, ó, se você mexer comigo eu vou chamar meu primo. Aí aquele primo que já está uns 3 anos acima, né? Aí o cara, nossa, não vou mexer com ele. Né? Aí você vai, você apronta, você faz um monte de coisa, aí a pessoa até é folgada. Aí o cara não pode fazer nada com ele, porque senão ele chama o primo dele. Né? Um outro exemplo aí, a gente está vendo uma guerra acontecer. Quem quer mexer com os Estados Unidos? Por que ninguém mexe com os Estados Unidos? Porque ele tem um armamento maior do mundo. Ele tem um poder por detrás que é muito superior a qualquer país. Até o mundo inteiro. Se você somar, talvez, o poder militar do mundo inteiro não equivale ao poder militar dos Estados Unidos. Agora, que poder nós temos? Nós temos o poder de Deus.
E se a gente lê a Bíblia aqui, o poder de ressuscitar dos mortos, de Cristo sentar à direita de Deus Pai. Cara, isso é muito maior do que qualquer bomba nuclear, do que qualquer primo. Então, assim, se a gente não sabe o poder que a gente tem na mão, a gente vai viver com medo. Né? Então, o medo, ele está, sim, ligado ao poder. Né? Mas a gente tem que saber que esse espírito, e quando a gente se converteu e a gente que a gente entregou a nossa vida a Cristo, a gente passou a gente precisa ter um entendimento desse poder, uma visão adequada de qual é o poder de Deus que está à nossa disposição. Então esse poder nos fortalece, nos capacita, nos dá direção, nos dá principalmente perseverança em frente ao medo. Né? Então a gente tem que entender que a gente tem esse poder à nossa disposição. Também ele nos diz aqui que não só nos deu a coragem, nos deu o poder, ele nos deu amor. E aqui o amor, vamos entender aqui que não é um amor a si mesmo. É um amor de amar os outros, de suportar os outros. O medo, ele tende a ser algo egoísta. Lembra quando a gente viu lá? Pensa em você primeiro. Vou me salvar primeiro. Né? Não é que nem lá na máscara, tá caindo o avião, põe a máscara primeiro no outro. Às vezes o cara já vai direto. Na hora que apertar, o cara já põe a máscara nele primeiro, às vezes. Entendeu? Então, o medo, ele é algo que tende a ser muito egoísta. Mas Deus nos capacitou com amor. Então imagine Timóteo tendo que ir lá falar para as pessoas, para aqueles inimigos, e amar aqueles inimigos. Né? E o amor é uma grande ferramenta aqui para nós, se eu puder dizer assim. Porque ela tira o foco da gente, do nosso medo, e nos faz avançar em direção ao outro, em suportar o outro, em pregar a palavra, em falar, em exortar, em falar a verdade em amor. Né? Principalmente quando a gente pensa em temor aos homens, né? A gente vai falar mais disso, mas o amor é uma ferramenta extraordinária para vencer o medo. Pode falar. Uma coisa aqui que eu estou pensando quando você está falando, que vem na minha mente, a questão da prudência, alguns aspectos do medo. Sim. Timóteo foi lá se arriscar, o Paulo arriscou a vida dele, foi apedrejado, Timóteo podia estar correndo esse risco de morte. Sim. Pergunta se um de nós vai lá na região da Gaza, lá pregar o evangelho agora. Sim. A gente tem que ter prudência às vezes onde vai. Não, sim, a gente tem que ter prudência, com certeza, mas se você tem um chamado e Deus está dizendo que você, né, se você entende que é um teu chamado, e lá isso não poderia paralisá-lo. Tá? Se você está naquela região, você está vivendo, você tem condições, aí é tudo uma questão, claro, tem uma questão geográfica, uma questão de várias coisas aqui. Né? Mas ali Timóteo tinha um chamado. Né? Pode falar. Só um comentário aí que chamou a atenção quando você mostrou aí, é se manter viva a chama do dom de Deus. Né? A gente sabe que a gente pode entristecer o espírito, a gente pode apagar o espírito, né? E a orientação de Paulo para Timóteo aí é mantenha a chama do espírito viva, acesa. Né? E uma consequência natural disso é a confiança, o temor em Deus que faz com que. Sim. É entender essas ferramentas que Deus nos capacitou, que nós recebemos
todo esse poder, esse amor, essa coragem, tá? E, claro, tem essa questão da prudência, né? A gente tem que ser prudente, mas isso não pode nos impedir de manter a chama viva, tá? Ele nos deu equilíbrio. Talvez algumas traduções você vai ver equilíbrio, moderação, autodisciplina ou até prudência. Nos deu prudência, tá? Que é ter um alinhamento e um pensamento alinhado com a verdade. Uma mente controlada, não dominada por pensamentos distorcidos, né? Porque o medo ele tende a nos aprisionar, os pensamentos distorcidos tendem a nos aprisionar e tirar essa nossa liberdade, né? E a gente vai ser sempre tentado nessa questão de da irracionalidade, de perder o controle, de agir de forma impulsiva ou até paralisante, evitar e às vezes aumentar o medo, aumentar talvez assim, aumentar, superestimar algo, né? Em vez de pensar em realmente algo alinhado com a verdade, tá? Então, assim, para a gente entender e entrar caso a caso aqui nas raízes, eu acho que a gente precisa primeiro entender isso. De que uma vez salvos, se a gente quer combater o medo pecaminoso, uma vez que somos salvos, dentro de uma perspectiva cristã, Deus nos deu um espírito, não nos deu um espírito de covardia. Nós temos à disposição poder, amor, e somos capazes, na dependência de Deus, de ter equilíbrio. Tá? Então, o medo pecaminoso é claramente um sinal de que esquecemos de quem Deus é. Esquecemos da obra redentora de Deus, da sua soberania, do seu poder, de que nada foge sob o seu controle, que Ele é capaz de ressuscitar, que Ele já nos livrou da vida, da separação eterna, de que Ele nos amou, que o Filho dele deu a sua vida por nós. Então, o medo pecaminoso é um sinal de quem está passando por medo, ou quem está sendo aconselhado por medo, com certeza essa pessoa esqueceu quem é Deus, o que Ele é capaz. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Fala, Só sobre o que a gente tinha falado sobre Josué, eu acho que no contexto da passagem, quando você lê, ele fala que é para ele se manter firme meditando na lei de Deus todo o tempo. Então, assim, eu andei lendo algumas coisas sobre isso, e a intenção era assim: fique firme na lei de Deus, porque você está entrando no meio de vários povos que são completamente diferentes disso. Não, você tem que ter coragem, se manter firme nessa lei, para você não ser contaminado. E talvez se a gente se sentisse corajoso em meio a uma situação dessa, a gente poderia, como orgulhosos e pecadores que somos, esquecermos dessa dependência de que tem um Deus, né, por trás da gente. Tá certo? Vamos lá para o intervalo, eu continuo na sequência. Muitas discussões aqui produtivas, aqui no intervalo, né? E porque é interessante, né, a gente entender que sim, ser corajoso, cumprir o que Deus pede para a gente é não ter medo, né?
Mas a gente tem que, de novo, né, é importante a gente falar que Deus combate o medo pecaminoso, medo paralisante, o medo que impede de agirmos conforme a sua vontade, né? E é muito diferente, né? A gente conversando aqui no intervalo, você recebeu uma ordem direta de Deus, né? Às vezes você recebe, ó, vai lá, que você vai ganhar a luta. Puxa, é uma coisa. E às vezes, mesmo recebendo de Deus, Moisés teve medo, Isaías teve medo, mesmo Deus provando por A mais B, milagres, etc., as pessoas sentiam medo. Às vezes as pessoas na própria companhia de Jesus, quando a gente estava lá no barco, sentiram medo. Então, assim, é algo que... Por isso que eu acho que é muito difícil a gente pensar em eliminar o medo. Mas a gente precisa trabalhar na causa raiz, que é na confiança do Senhor, e é isso que eu quero falar com vocês nessa segunda parte da aula, tá? Obrigado aí pelas contribuições. É um tema bastante extenso, né? Como a gente falou na Bíblia, tem mais de 300, 400 citações sobre não tema, tema. É um assunto que poderia talvez ter um curso só sobre isso e a gente vai tentar abordar aqui em 2 aulas, tá bom? Bom, passando um pouco... Aqui eu coloquei como introdução, mas na verdade já entrando um pouco no nosso assunto de lidando com medo aqui, só ajustar o slide, mas eu tirei, como eu falei, a desobediência da ordem de Deus, que eu tinha colocado na aula anterior, e refletindo melhor, ele seria muito mais um comportamento do que efetivamente uma raiz, tá? E aí ficamos com essas 6 raízes, né? A gente tem um medo pecaminoso quando sentimos que não temos o controle, né, uma raiz. Nós sentimos medo pecaminoso quando temos um temor maior que os homens, né, medo da aprovação, da rejeição. Temos medo pecaminoso, né, e paralisante. Uma das raízes pode ser quando temos medo de morrer ou de acontecer algo que não conseguimos nos sustentar. Temos um medo pecaminoso, né, uma das raízes quando alguns dos nossos ídolos, aquilo que o nosso coração mais deseja, está ameaçado, né? Temos medo a raiz do medo pecaminoso, né, pode ser também fruto de pensamentos distorcidos. E o medo pecaminoso pode ser pela incredulidade, a falta de fé em Deus, que Deus está cuidando, e falta de fé nas promessas de Deus. Ok? Aqui a gente botou vários exemplos, né? E dando continuidade na nossa dinâmica, a minha ideia hoje, agora, nessa segunda parte da aula, é a gente falar sobre as verdades bíblicas e os frutos bons, né? O que a gente deveria enxergar como frutos de pessoas que sentem medo, mas que, através da confiança das verdades bíblicas, né, conseguem não ter esse medo pecaminoso, vencer o medo pecaminoso. Ok? Então a gente já passou pela primeira etapa. Então imagine um conselheiro, né? A sua primeira etapa é identificar quais são as emoções, os comportamentos, aquilo que está gerando medo naquela pessoa. E aqui, como a gente falou na aula anterior, a gente passou por uma lista e aí, claro, como conselheiros, nós não vamos identificar talvez isso no primeiro encontro, na primeira conversa. São perguntas, são padrões. Talvez você vai ter que pedir para a pessoa fazer um diário, anotar, até que a gente consiga, de alguma maneira, chegar nas fontes, mapear as emoções e chegar nessa causa, nessa raiz. Tá? E aí, uma vez que a gente chega nessa raiz, né, com perguntas, aí você pode... Aí perguntas abertas, aí a maneira... né, como você vai abordar nas conversas com o seu aconselhado, né?
mas a gente chegar então na raiz e a partir da raiz a gente poder apresentar as verdades bíblicas. Mas lembrando, tá, que sem o Espírito Santo, sem Cristo, esse modelo não funciona. Então, como conselheiros, nós temos que, sim, identificar e conseguir avaliar qual o nível de conhecimento daquela pessoa sobre quem Deus é, sobre o que Deus fez por ele. Quem é ele? Qual é o papel dele? Né? Sobre a salvação, se há algum erro, alguma falha, né, de interpretação, conceito, nesse processo todo. Caso contrário, essa dinâmica ela não vai surtir efeito. Sem o Espírito, não vai funcionar. Ok? Então, a minha proposta aqui, então, é a gente passar por cada uma dessas raízes, as verdades bíblicas, e descrever os frutos bons. Ok? Legal? Vou começar aqui com uma ideia de um caso 1. Alguém que tem desejo por controle. Então imagine aqui, Carlos é um gerente de uma empresa e pai de família. Nos últimos meses, a empresa passou por mudanças e há rumores de demissões. Carlos com medo, começa a trabalhar excessivamente, controlar cada detalhe da equipe, não delega as tarefas, fica ansioso quando algo foge do planejado. Então imagine que alguém chega para aconselhar com você nessa situação. A pessoa já está como eu falei, dificilmente a pessoa vai chegar num nível no começo. Ah, nossa, aconteceu isso comigo. Né? Provavelmente ela vai chegar, ela já está num estado de ansiedade, de irritação, de descontrole, de falta de prioridades. Né? E o que a gente pode observar aqui? O sol. O sol é a instabilidade do trabalho. Né? A pessoa está passando por um momento de instabilidade no trabalho, na economia, e aquilo está gerando um medo. A gente viu espinhos aqui como ansiedade, descontrole, né? Já não é uma vida equilibrada, a sobrecarga, né? E o problema não é querer fazer bem feito, né? Não, eu não quero ser demitido. O problema não é isso, mas querer assumir o controle que pertence a Deus dentro dessa situação. Né? Ele tem que fazer o trabalho dele bem feito, ele tem que continuar fazendo isso corretamente, mas o medo começa a dominar ele, a ponto de ele perder o controle. Sim, o ambiente de trabalho dele já fica pesado, uma série de coisas. Pede todo mundo, é isso mesmo. Então imagine o Carlos chegando ali para ser aconselhado com você. Né? E algumas verdades bíblicas que a gente poderia apresentar para o Carlos que pudesse confrontar essa realidade do Carlos. Aqui a gente tem Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Gente, inúmeras são as referências bíblicas que demonstram que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo, que Ele criou todas as coisas, que nada foge do plano dele. Mas imagine essa pessoa, às vezes ela está cega para isso, diante do problema real que ela está enfrentando, ou que ela pode estar superestimando. Né? Esse discurso de Jesus aos discípulos em Mateus 10 é sobre coragem, sobre providência divina diante de perseguição, com o objetivo de fortalecê-los na fé e remover e tentar reduzir, adequar esse medo dos discípulos. Né?
esse medo que não paralisasse eles de ir lá pregar a palavra. E aqui Jesus, ele nos ensina que até mesmo na morte ou nas dificuldades extremas, ele está sob o controle dele. Um pardal não morre sem o consentimento dele. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. O seu é fácil. O meu já está ficando mais fácil de contar também, mas ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então, esse desejo por controle, de novo, passa por esquecer quem Deus é. E nos gera essa tensão, essa necessidade de controlar e esquecer e tirar Deus da equação. Pode falar. Rafa, na explicação que você deu, no contexto, o senhor está falando isso porque para não terem medo de pregar. É interessante quando a gente se lembra, depois, quando o Senhor fala, todos vocês vão morrer por minha causa. Então o Senhor está falando, olha, a minha vontade para vocês é essa. Qual é o valor que vocês estão dando para essa vida que vocês têm aqui? Sim. Se vocês estão preocupados em juntar riquezas aqui, esqueçam, isso aqui vai acabar. Você não vai levar isso. Junte riquezas para você no céu. Sim. E aí a gente precisa ver como é que está a nossa cosmovisão, como ela está afetando as nossas escolhas e os nossos medos. Sim. Você está com medo do quê? E o Senhor falou, e o Senhor sabia, ele estava dando coragem para eles, mas ele falou, cara, você vai morrer. E pior, você vai morrer crucificado, de ponta cabeça, você vai ser queimado, você vai ser no óleo e não vai morrer, mas não é isso que você tem que focar. Foca em mim. Isso. Deus, desde o momento que ele nos criou, ele já... Não é fácil, mas assim, acho que Deus, ele sabe tudo, ele sabe quando vai acontecer, tudo vai acontecer, ele que nos criou, ele sabe de tudo. Então a gente tem que entender que ele está no controle de toda a situação e a gente depende dele. Aqui eu trago um versículo de Salmos, de Davi, que ele diz assim, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. O medo, pecaminoso, nos leva a essa falta de controle, nos leva a querer ser independentes de Deus, e deveria ser o contrário. E aqui é interessante que Davi, ele declara que ao sentir temor, ele depositará a sua confiança no Senhor em sua palavra. Principalmente aqui superando o medo de pessoas mortais. É uma passagem que fala de medo, mas não na ausência de problemas. Então, assim, a gente não vai ter medo porque eu não vou ter problemas, Eu vou vencer o medo porque a partir de agora, minha vida, tudo vai ser bom, Então, não adianta a gente querer estar no controle de tudo, E aqui a gente vê uma coexistência do medo e da confiança de Deus. Ao mesmo tempo, quando eu sentir medo, eu vou confiar em Deus. Quando eu sentir medo, eu vou confiar em Deus. Então, a ideia de que nós, quando estivermos aconselhando, dificilmente a gente vai conseguir falar para a pessoa, você não vai mais sentir medo. Mas assim que ela vai, quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Tá? Então, verdades bíblicas que podem confrontar aqui, pessoa que deseja controle, Deus está no controle e governa todas as coisas. E quais são os frutos que a gente tem que enxergar? Confiança, espera, dependência. E como eu falei, gente, isso aqui vai ser um ato isolado? Você acha que vai chegar para a pessoa e dizer, nossa, verdade, amanhã aconteceu isso, eu fiz isso. Aí venci o medo.
Não, vai ser uma coisa progressiva, né? A pessoa não vai sair de um estado de medo pecaminoso para um estado de temor e confiança em Deus a ponto de conseguir enfrentar do dia para a noite. Ok? Alguma pergunta desse caso? Pode falar, Márcio. Eu só estou pensando que nós estamos partindo do pressuposto de que está tudo certo das condutas dele, daquilo que ele está fazendo, ou seja, dentro de uma vida em que a pessoa está correta em tudo que ela está fazendo, aí sim gera o medo, né? Às vezes tem algumas questões que precisam ser tratadas sim. ali, né? Mas eu entendi Isso, partindo do pressuposto que isso não está sendo causado por ele, por uma falha dele, algo nesse sentido. E sim por um contexto, certo? Assim, a empresa está passando por uma situação difícil, não ele errou, falhou e gerou um erro técnico e ele está, de repente, estou com medo de mandar embora porque eu errei. Tá? Ok, beleza. Bom, vamos para o nosso caso 2. Mariana é cristã e convive com amigas que não compartilham da mesma fé. Nos encontros, começam conversas sobre valores e comportamentos que diferem do que ela acredita. Porém, com medo de perder as amizades e o que as amigas vão pensar dela, começa a concordar. Ficar em silêncio excessivo, dar desculpas, adapta o seu comportamento ao do grupo. Com o tempo, isso evolui para uma tensão desproporcional antes de cada encontro, pois sabe que precisa agradar as suas amigas para evitar a rejeição. Né? Isso aqui parece um pouco simples, né? Mas quantas pessoas não fazem isso? Né? Às vezes a gente deixa de falar o que a gente pensa ou age de forma diferente ao que a gente acredita com medo da rejeição, com medo de sermos julgados. Adolescente principalmente, mas adulto também, no trabalho, nos contextos. Às vezes a gente até, vou falar assim, a gente tolera certos comportamentos para que a gente permaneça ali dentro do nosso networking, né? Para ser aceito, né? Então aqui a gente vê como o sol, com certeza, quando a gente olha temor aos homens, eu vou entrar um pouco mais no detalhe o que significa isso, mas uma pressão social, né? E com certeza quando a gente fala de temor aos homens é o principal ponto, aceitação, aprovação, medo da solidão. Espinhos, comportamentos não bíblicos, omissão, que poderia ser talvez uma paralisia. Medo desproporcional. O problema, né, não é querer evitar o conflito, mas é colocar a opinião das pessoas acima da verdade de Deus. E aqui tem o Edward Welch, ele escreveu um livro, está aqui nas minhas recomendações, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele diz assim: tememos as pessoas porque elas podem nos expor e humilhar, porque podem nos rejeitar ou desprezar, porque podem nos atacar ou ameaçar. Essas 3 razões têm algo em comum. Elas enxergam as pessoas como maiores do que Deus. Temor aos homens é um conceito bíblico, né, que descreve a dependência emocional da aprovação alheia e o medo exagerado da opinião, rejeição ou reação de outras pessoas. E ela paralisa a fé, moldando decisões para agradar terceiros e colocando expectativas exageradas nos relacionamentos. Então, basicamente, a gente começa a ver as pessoas que nós nos relacionamos como juízes, às vezes até como ídolos para a gente. Não, se aquela pessoa pedir, nossa, eu admiro ela demais. Se ela pediu, eu vou fazer. Né? Eu não tenho como não ser amigo daquela pessoa ou falar, sabe? E às vezes superiores, né? A gente coloca essas pessoas.
Então é um grande perigo. Quem não passou por isso e nega que nunca sentiu temor aos homens, olha, difícil, hein? Pode falar. Nesse momento que a gente tem vivido de assédios, gera um certo medo conversar com as pessoas, porque naquele momento, às vezes ela fala de uma forma, mas uma palavra que a gente fala torna ela outra pessoa. Assim, é instantâneo, é bem rápido. Então, eu acho que gera esse medo também das pessoas. Sim, aqui quando eu coloquei talvez o temor aos homens, né? Claro, a gente, talvez hoje no mundo onde a gente tenha casos de abuso, casos de violência doméstica, casos de, né, onde o homem, né, age de maneira contra a mulher, não é esse medo, né, esse medo de um perigo aqui, é muito mais uma questão de aprovação e etc, tá? Aprovação, aceitação. O medo desse trauma, e a gente talvez pode trabalhar muito mais um conceito, talvez de como confiança em Deus. É muito delicado esse assunto, né? Inclusive tem um livro aqui, que esse livro ele aborda só um capítulo sobre abusos e traumas. É um assunto muito delicado, que pode ter N coisas, né? Pode ser alguma coisa da infância, de lá atrás, ou de um perigo, ou de algo que realmente aconteceu. E aí, o ponto é entender que, a gente vai falar mais um pouco disso, mas como ter fé em Deus mediante a tudo isso que está acontecendo. Como ter uma vida sem medo pecaminoso, né? E fé em Deus de que as coisas cooperam para o bem, para que Deus, nada foge do consentimento de Deus, de que o plano de Deus é perfeito. Não é uma situação fácil, delicado. Com certeza é um assunto muito mais complexo do que eu estou falando aqui, o que eu vou conseguir abordar nessa sala. E normalmente são assuntos que até conselheiros mais experientes tendem a puxar esse tipo de caso, tá bom? Mas não é aqui temor aos homens, não quer dizer, não é uma palavra utilizada para um medo no sentido de que ele faça algo contra mim fisicamente, ok? Beleza? Bom, aqui tem aqui um ponto em Provérbios 29:5, né? Verdades bíblicas que podem confrontar isso. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro, né? O temor aos homens, ele nos aprisiona, tá? Então, vamos olhar aqui dentro do conceito de temor aos homens, tá, gente? Não um temor de perigo real, físico, de machucar fisicamente, tá? Estou olhando aqui numa ideia de aprovação, aceitação, rejeição e etc. Então, temer as pessoas é uma armadilha perigosa. Temer ao homem aprisiona, tira a nossa liberdade, nos torna escravos, né? E a reverência a Deus nos liberta, né? E aqui a gente vê em Gálatas 1, Paulo, né? Acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Acho que é uma frase bem forte. Quer dizer assim, quando você procura agradar as pessoas, e isso é contra o que Deus quer, você não é um servo de Cristo. Você não está sendo um servo de Cristo. Então, quando a gente tenta moldar as nossas mensagens, quando a gente tenta suavizar aquilo que a palavra diz, né? Não é dizer não tratar com amor, mas quando a gente está mais preocupado com a popularidade, a gente não está sendo um servo de Cristo. Isso não é ser um servo de Cristo. Então, o temor dos homens, ele é extremamente perigoso. E a gente tem que entender que nós não fomos chamados, né, que dificilmente vamos agradar a todos. E essa não é a expectativa de Deus. Mas evitar desconfortos
não deve ser maior do que a fidelidade a Deus. E é muito comum a gente casos de aconselhamento nessa situação. Às vezes é um chefe, aqui às vezes é uma amiga, às vezes é família, né? Às vezes pode ser o seu pai, sua mãe, sabe? A gente tem que honrar, tem respeito, mas a gente não pode ter temor deles. Pode falar. Ministérios. Sim, ministérios, quero falar não. Ou às vezes a gente vê pessoas que estão no ministério, mas também não estão contribuindo nada e ficam lá no grupo do WhatsApp só sabendo o que está acontecendo. E a gente não fala, não exorta aquele irmão. Sim, pode sim. Por exemplo, você pegar no caso de Moisés, né, o medo de rejeição. Eu vou falar, as pessoas não vão me ouvir. Vou ser rejeitado. Tenho medo das pessoas não gostarem do que eu vou falar ou da forma como eu vou falar. Pode sim ser um medo de temor aos homens. Tá ok? Vamos lá, seguindo aqui em Atos, né? Também temos uma passagem aqui onde Pedro, né? Eu vou ser mais curto aqui, senão a gente não vai conseguir. Pedro e os apóstolos respondemos. Não, Pedro estava sendo perseguido, né? As autoridades religiosas haviam proibido os apóstolos de ensinar o nome de Jesus, mas Pedro responde: devemos obedecer a Deus antes de qualquer. Lembre-se, esse era o mesmo Pedro que talvez uns dias antes, uns meses antes, tinha falado, negou a Jesus 3 vezes. O que mudou? O Espírito. Então, assim, o Espírito, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, gente, aqui, e eu quero vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, eu gastei um pouco mais de tempo nele, porque a gente tem que lembrar, assim, não foi o seu amigo, não foi o seu pai, não foi o seu chefe, não foi os seus funcionários, não foi qualquer autoridade, não foi qualquer liderança desse mundo que morreu na cruz por você. Não foi eles que te libertou de todos os seus pecados e da morte eterna. Se você está mais preocupado com ele do que o autor da sua salvação, opa, está errado. Então, independente de quem for, e a posição que tem, quem é, essa pessoa não é maior do que Deus, do que Jesus Cristo, do que a obra redentora de Jesus Cristo. Então a gente tem que levar o nosso aconselhado, ou a gente que passa por temor aos medos, lembrar disso. Pode falar. Isso, esse reconhecimento. Pertencimento, é isso. Então, o temor aos homens é perigosíssimo no nosso mundo de hoje. E aqui, Edward Welch, dentro do livro dele, ele escreve aqui: o temor do Senhor é o único medo que expulsa todos os outros medos. Né? Talvez aqui ele está falando de todos os medos, mas o temor do Senhor é o principal para expulsar o temor do homem. Se estivermos preenchidos do temor do Senhor, a reverência, a confiança na sua soberania, não seremos preenchidos por temor aos homens, que nos gera ansiedade, aprovação alheia. Quantas vezes a gente buscou a aprovação dos homens e fomos enganados?
levamos uma rasteira depois. Quem não fala, não, vou fazer tudo isso, vai me promover. Aí você depois não acontece. Ou você faz tudo aquilo e na primeira vez que você pede ajuda para aquela pessoa, a pessoa te nega. Então, assim, a gente não deve viver preocupado em agradar aos homens, mas sim a Deus. E nem esperar, às vezes, nada em troca. Também isso passa por esperar nada em troca. Porque ídolos são feitos para nos enganar. No mundo corporativo, a gente faz tudo direitinho, mas a cartilha direitinho segue. Você pisa na bola, você leva chipatado. Nunca deu dia quando você fez 99% bom. Olha, temos 10 minutos, acho que não vou conseguir passar todo, mas eu tenho vários casos aqui, autopreservação, pessoas que estão aqui. Gostaria de conseguir passar em todos aqui, né? Mas aqui um exemplo de alguém que passou por um susto de saúde, né? Tem sintomas, começou a investigar possíveis problemas médicos, mas ela passou a viver com medo constante de ter doença grave. Então começa a pesquisar doenças na internet. Quem não faz isso, né? Evitar atividades físicas, com medo de forçar o corpo. Às vezes evita até viagens. Não vou sair porque ali não tem hospital. Será que tem hospital naquela cidade? Né? Se eu precisar ir para o médico, será que tem algum médico lá? Situações, né, e outras situações que podem fugir do teu controle. E aqui a gente vê, claro, uma raiz de preservação. E aqui, é claro, a gente vai ter verdades bíblicas que confrontam. Eu não vou conseguir passar por todas, tá? Eu vou tentar ir para o quadro final, tá bom? Aqui, gente, são várias aqui: idolatria, pensamentos distorcidos, que tem muito a ver com ansiedade. Depois essa apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Mas no final aqui, entrando nesse quadro, então, quando a gente pensa em autopreservação, alguém que pensa na sua saúde, na sobrevivência, medo de morte ou medo de não se sustentar, a gente tem que lembrar que verdades bíblicas, Deus é quem protege, sustenta, a nossa vida está em suas mãos. Aí nós temos o Sermão do Monte, né, que fala sobre suprir, né? E a gente tem que ter o descanso em Deus. Idolatria, né? Só Deus deve ser a nossa fonte de identidade, segurança e satisfação. Então, às vezes alguém que tem uma idolatria aqui, eu trouxe um caso de alguém que teve uma idolatria com o trabalho, né? Eu quero ser bem-sucedido, tenho medo do fracasso, tenho medo de não alcançar, né? E idolatra e perde todas as suas prioridades e perde todas as suas aquilo que Deus espera dele e busca satisfação em outro Deus, em outro ídolo. Pensamentos distorcidos, muito alinhado com a ansiedade, né? E aqui a gente pode pensar em relacionamentos também. A pessoa não responde meu WhatsApp. A pessoa olhou, mas não respondeu. Essa pessoa não gosta mais de mim. E você começa a fantasiar uma série de coisas que não são verdades, né? E incredulidade, né? Incredulidade, acho que eu vou... Esse daqui esse aqui é um caso que eu trouxe pensando num trauma, alguém que às vezes passou por um assalto violento, por uma situação de perigo real. Isso abala a fé da pessoa, né? Então, como eu falei, são casos um pouco mais delicados que a gente tem que ter muito cuidado no momento de aconselhar, mas a gente tem que lembrar das promessas de Deus e recuperar a fé daquela pessoa. Talvez aquilo não vai apagar o que a pessoa passou, mas lembrar das promessas de Deus. Lembrar que nada foge de Deus, do consentimento de Deus, e que principalmente tudo tem um propósito, né, dentro do plano de Deus. Tá? Ok? Aqui uma pergunta. Sei que... E terminando aqui essa frase, queria terminar com essa frase, que é: a maturidade cristã não é a ausência do medo. É isso que eu quis trazer para vocês em todo o tempo nessa aula, e acho que o principal era a primeira parte, os casos acho que vale ler depois. Fico à disposição para conversar.
Mas a maturidade cristã não é a ausência de medo, mas a capacidade de confiar em Deus enquanto se está com medo. Né? Essa frase, afinal, ela quebra muito esse mito de que o medo por si só ele é um pecado. Né? E também que ter fé é ausência de medo. Tá? Mas quando a gente fala de medo, lembra é a ausência do medo paralisante, o medo pecaminoso. A gente vive no mundo caído. E a nossa luta contra o medo é lembrar todos os dias de quem Deus é. Confiar em Deus. Lembrar da sua obra salvadora. Lembrar que temos um Espírito Santo que nos encoraja, que nos dá poder, que nos dá amor, capacidade de amar, que nos dá a capacidade de autocontrole. Tá? Então, maturidade cristã é isso. Isso nos dá mais liberdade, nos dá mais capacidade até de ser mais audaciosos e realmente sermos considerados, muitas vezes, como loucos nesse mundo. Pessoas que vão contra, às vezes, o que esse mundo ele prega. Então, eu estava assistindo um vídeo, ele deu tipo um exemplo. Não sei se alguém joga videogame aqui, às vezes eu jogo com meu filho. Mas imagine, quando eu jogava videogame lá no passado, você tinha vida. Aí você tinha lá 3 vidas. Se você morrer, você tinha que começar desde o começo. Então você jogava o jogo com medo de morrer. Você fala, se eu morrer, perdi. Nossa, avancei 5 fases, vou ter que voltar desde o começo. Os jogos hoje tem tudo continue. Aí o que você faz? Já que tem continue, você vai para cima. Você vai, enfrenta e vai para frente. E se morrer, você volta, você continua. Você não tem medo de voltar para o começo. Então eu acho que, estou falando aqui que todo mundo sair, então vamos sair daqui arriscando as nossas vidas, né? Não é isso. Mas a gente entender que a gente tem um poder de trás que nos permite ser mais audaciosos, que nos permite ser mais corajosos, que nos permite não paralisar em meio ao medo, às situações de perigo e que a gente deve confiar em Deus, né? Claro, com prudência, né? Como eu falei assim, uma vez eu estava andando de bicicleta, eu vi um Doberman na minha frente, eu virei e dei as costas. Eu não falei, não, Deus está comigo, eu vou vencer esse Doberman, né? Assim, a gente também tem a prudência e saber o que a gente está enfrentando. Mas a gente entender que quando se trata de coisas do Senhor, do que o Senhor espera da gente como cristãos, como filhos de Deus, a gente tem um poder, a gente tem um espírito de não covardia, né, diante dessas situações de medo pecaminoso. E aqui eu trago, só para terminar, 3 livros que eu trouxe aqui. Um é O Temor que Vence o Medo, um bom livro, fala bastante sobre temor, o que é temor, né, e no final a gente fala assim, o temor que vence o medo, porque o livro é de medo, mas se a gente pensar, o temor vence muita coisa, né? A gente pode vencer a ansiedade com temor, a gente pode vencer... O temor é uma excelente ferramenta para a gente, né? Então, aqui O Temor que Vence o Medo. Esse é um livro aqui mais sobre temor aos homens, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Então, um livro muito bom para quem está enfrentando esse tipo de situação. Tem um livro que é uma autora que normalmente escreve para mulheres, mas eu achei conteúdo muito bom, que é Vencendo Medos e Ansiedades. Tá? Esse livro também tem na biblioteca, eu peguei lá, já estou devolvendo, se alguém quiser pegar, esse também está lá. E esse livro, como eu falei, ele fala sobre medo, vários problemas, mas ele tem um capítulo específico sobre abuso e traumas. Bem interessante. Poderia ser só uma aula só sobre isso, de tão profundo que é, tá bom? Acho que é isso, gente, que eu tenho para vocês.
orar só para a gente terminar aqui e fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua obra, Senhor, obrigado, Senhor, por ter dado esse poder imenso para nós, o teu Espírito, não nos deixar desamparados em meio aos perigos e aos medos, Senhor, e sempre estar conosco, Senhor, para enfrentar as dificuldades que temos nesse mundo, Senhor. Que possamos sair daqui cada vez mais confiantes em Ti, para vencermos os nossos medos que nos paralisam, que nos impedem de cumprir o nosso propósito, Senhor. Peço, Senhor, que abençoe cada um nesse domingo, que é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.